O Egito é um lugar de muitos mitos, lendas e muito mistério. Sua história é tão longa que muitas vezes imaginamos como era a grande rainha Cleópatra, sem contar as misteriosas pirâmides. O Antigo Egito era totalmente diferente de qualquer outro país existente no mundo, e ainda existem muitas coisas que não sabemos sobre ele, e coisas que é melhor nem sabermos. Basta perguntar aos diversos cientistas que descobriram o que você verá agora nesse vídeo. 10 descobertas misteriosas no Egito que assustaram os cientistas. Número 10. Cidade Dourada Perdida. Esta é uma das descobertas mais importantes no Egito desde a descoberta da tumba de Tutancâmon. Os cientistas acreditam que a Cidade Dourada, também conhecida como Aton, seja a maior cidade do Antigo Egito que foi encontrada. A cidade ficou enterrada sobre a areia por milênios, sendo descoberta pelos arqueólogos próximo a Luxor, na margem oriental do rio Nilo. A antiga cidade de mais de 3.000 anos foi criada durante o reinado de Amenófis III, entre 1391 e 1353 a.C. Durante a escavação, foram achadas paredes bem conservadas e salas cheias de ferramentas da vida diária daquele povo. Itens diversos como anéis foram achados junto com vasos de cerâmica, amuletos de escaravelhos. Depois de muitos meses ainda foram achados outros bairros da cidade, deixando a equipe de arqueólogos otimistas por outras descobertas na região. Número 9. Múmias reais. Em 2021, o Egito realizou um grande desfile para transferir 22 múmias antigas para um novo museu no Cairo. Estradas foram fechadas, e guardas em cavalos escoltaram as múmias. Tudo isso porque se trata de múmias da realeza do Antigo Egito, a maioria datada do Novo Império, uma das épocas de ascensão dessa civilização. Composta de 18 faraós e outros membros da realeza, incluindo o faraó Ramsés II, as múmias foram transportadas em caixas de proteção hermeticamente fechadas, com a maior segurança possível. Mas essa não é a primeira viagem delas. Há cerca de 3.000 anos atrás, as tumbas luxuosas deixadas no Vale dos Reis foram transferidas pelo povo da época para esconderijos secretos para protegê-las de ladrões. Só em 1800, esses esconderijos foram descobertos, e desde lá as múmias estavam sendo mantidas no Museu do Cairo. De acordo com os egiptólogos, as múmias são reis do passado, por isso o desfile é uma forma de mostrar respeito, e também reviver o interesse turístico na região. Número 8. Túmulo de 4.400 anos. Uma descoberta única foi feita em 2018. Arqueólogos acharam uma tumba bem preservada datada de 4.400 anos atrás, de um importante sacerdote e sua família no Egito. A tumba foi desenterrada em Saqqara, cidade próxima ao Cairo. Com quase 2,7 metros de altura e 10 metros de largura, a tumba do sacerdote permaneceu intocada por muito tempo, tendo sido construída ainda no governo de Neferkaré, terceiro faraó da quinta dinastia egípcia. As paredes em seu interior são decoradas com hieróglifos coloridos e estátuas de outros faraós. Ao todo foram achadas 45 estátuas no túmulo. Escavações ainda poderão encontrar outros artefatos, como as múmias do sacerdote e de sua família. Saqqara, onde a tumba foi encontrada, era o cemitério de Mênfis, uma antiga necrópole, que hoje se tornou destino turístico. Número 7. Estátua de Sekhmet. No início de 1917, um grupo de arqueólogos alemães descobriram aos arredores do templo do rei Amenófis III, 66 partes de estátuas da antiga deusa Sekhmet. Sekhmet é uma das divindades mais comuns no mundo egípcio, possuindo uma cabeça de leão. As estátuas foram esculpidas durante o governo da 18ª dinastia do grande faraó Amenófis III. Essas incríveis descobertas foram feitas durante um projeto de restauração de 2 estátuas de pedra do rei Amenófis e seu antigo templo. As esculturas de Sekhmet a representavam sentada e outras em pé, segurando algo na mão, o símbolo da vida.
Segundo os estudiosos, Amenófis III mandou erguer essas estátuas da deusa, para proteger o templo dos perigos e das doenças. Momento de curiosidade. A realeza egípcia, como a famosa Cleópatra, poderia ter sido enterrada assim, pois as pessoas naquela época usavam joias para demonstrar sua riqueza e por acreditar que os deuses iriam favorecê-los na vida após a morte. A realeza era enterrada com joias, anéis, brincos, e até com máscaras de ouro, mostrando um pouco da pele, como os seios. Essa imagem retrata bem como isso seria. Número 6. Baleia com pernas. Uma equipe liderada por arqueólogos egípcios, descobriram um fóssil de 43 milhões de anos no deserto do Saara. Trata-se de uma baleia anfíbia de 4 patas. Pois é, as baleias podiam andar sobre a terra. Os estudos mostraram que essa baleia pré-histórica possuía características únicas, como uma mandíbula extremamente eficiente, o que sugere um estilo de alimentação mais raptorial. A baleia, que possui o nome científico de Filmicetus anubis, em homenagem ao deus egípcio da vida após a morte Anubis, era provavelmente o maior predador da época, semelhante a uma orca nos dias de hoje. Segundo os cientistas, há cerca de 10 milhões de anos as baleias ainda eram seres terrestres e herbívoros, mas ao longo do tempo, se tornaram criaturas carnívoras e ficaram no oceano. Bom, confesso que não sabia disso até escrever esse roteiro. Número 5. Tumba de Nefertari. A tumba de Nefertari, esposa do grande faraó Ramsés II, foi descoberta em 1904, sendo chamada por muitos como a Capela Sistina do Egito. Nefertari, que significa uma bela companheira, era muito adorada pelo seu marido Ramsés, que a descrevia em seus manuscritos como aquela para quem o sol mais brilha. Ramsés construiu para sua amada um templo, onde o intuito era tratá-la como uma divindade, desenhando pinturas e relatando sua história nas paredes. Basicamente era uma tumba para retratar a história de vida e morte de Nefertari, como essa pintura que mostra a rainha jogando Sena, mostrando a importância que esse jogo tinha na época. Além disso, a tumba continha vários trechos dos livros dos mortos, relatando todas as cerimônias feitas até a morte da esposa de Ramsés. Infelizmente, quando encontraram a tumba, ela já tinha sido saqueada por ladrões de tumbas, que levaram todo o tesouro, o sarcófago e a múmia de Nefertari. Número 4. O Vale das Múmias Douradas. Em 1996, uma grande e importante descoberta foi feita no Egito. Uma necrópole foi achada contendo importantes tumbas. Na primeira escavação foram achadas 105 múmias totalmente preservadas, muitas com máscaras de ouro, vindo daí o nome de Vale das Múmias Douradas. Acredita-se que a descoberta pode ir muito além, pois segundo os arqueólogos podem haver mais de 10 mil múmias dentro da tumba. As múmias datadas de 332 anos antes de Cristo teriam sido habitantes ricos da época, provavelmente comerciantes e suas famílias, pois muitos tinham adornos de ouro e joias, coisas que a maioria no Egito Antigo não tinha condições de pagar. Algumas múmias foram encontradas juntas, sendo mães, pais e filhos, a família inteira. Infelizmente, as tumbas não tinham inscrições, sendo difícil descobrir de quem eram. É bastante difícil dizer por quanto tempo essas múmias ficaram no anonimato debaixo do solo, fazendo com que pensemos que muitas coisas de civilizações antigas podem estar escondidas debaixo dos nossos pés. Número 3. Múmia rara de leão. Os leões estavam entre os símbolos mais poderosos no Antigo Egito, mas quase nenhum leão havia sido encontrado mumificado. Mesmo não sendo comuns no Egito de hoje, os leões naquela época iam em bandos para descansar ao redor do rio Nilo, sendo mantidos como animais de estimação pela realeza. Mas se existiam tantos assim, onde estariam seus restos? Uma escavação em 2019 no Saqqara revelou dezenas de estátuas de gatos e múmias de crocodilos. E para a surpresa de muitos, uma tumba foi achada com várias múmias de filhotes de leão. Segundo os arqueólogos, esses filhotes morreram com 8 meses de idade.
Essa descoberta levanta a dúvida de por que não foram achados outros leões, já que eles eram bem importantes para os egípcios. Número 2. Cidade Perdida. Essa cidade perdida no fundo do mar foi descoberta por um arqueólogo francês e sua equipe, ao avistarem um enorme rosto colossal surgir nas profundezas da água. Trata-se da cidade conhecida pelos egípcios de Heracleion e pelos gregos de Tonis, que estava escondida por milhares de anos no fundo do oceano. Entre as ruínas encontraram moedas de ouro, estátuas de 4 metros de altura e pequenos sarcófagos de animais que foram usados como oferendas. Os artefatos feitos de granito e diorito estavam bem preservados, sendo datados de 2.300 anos atrás, como uma das maiores cidades portuárias do mundo. Outrora foi uma grande cidade, hoje se tornou um mistério, pois ninguém sabe ao certo como ela foi parar submersa. Número 1. A Grande Esfinge de Gizé. A Esfinge de Gizé está entre os maiores monumentos do mundo, medindo cerca de 73 metros de comprimento e 20 metros de altura. A escultura é formada por um corpo de leão com a cabeça humana, adornada com um cocar real egípcio. Pigmentos encontrados na esfinge sugerem que ela era pintada de vermelho, com alguns retoques de azul. De acordo com alguns estudiosos, levou cerca de 3 anos para ela ter sido construída, levando em consideração que mais de 100 trabalhadores estivessem no projeto. A estátua de mais de 4.000 anos se apresenta muito deteriorada, por causa do processo de erosão. Histórias ainda dizem que seu nariz que está faltando foi destruído por causa de Napoleão Bonaparte, que disparou um canhão na estrutura. Bom, isso não sabemos ser verdade ou não. O que sabemos é que a esfinge representa um dos maiores resquícios do Egito Antigo, sendo um local bastante visitado por todo o mundo todos os anos. Com toda certeza o Egito é um lugar especial, rodeado de muitos mistérios. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima!